Dois médicos portugueses foram figuras muito próximas de duas poderosas rainhas. No século XVI, Rodrigo Lopes foi médico de Isabel I de Inglaterra. No século XVII, António Ribeiro Sanches assistia Catarina da Rússia. Ambos eram cristãos novos de origem judaica e ambos deixaram Portugal por medo da Inquisição. Rodrigo Lopes é uma personagem real, é um português, um judeu alentejano do Crato, que estudou em Coimbra e que, aos 30 e poucos anos, resolve ir para a Inglaterra, onde já está uma comunidade de judeus portugueses, não muito grande, mas com grande destaque. Vai subindo na hierarquia social, vai conhecendo pessoas influentes também através dessa comunidade de judeus portugueses, até chegar ao ponto mais alto. Chega à corte e chega como médico pessoal da Rainha de Inglaterra. Os judeus portugueses começam a ir para a Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII. São poucos e estabelecem-se na cidade de Bristol e depois em Londres, sendo sobretudo mercadores e médicos. É uma comunidade muito ligada a Antuérpia, ao comércio de especiarias e a outros portos europeus onde se encontravam outros judeus portugueses. Têm relações privilegiadas com os homens fortes da Rainha de Inglaterra. A comunidade achou rasto pela Companhia dos Merceeiros, por exemplo, onde eles estavam, onde o sogro de Rodrigo Lopes, Dunstan Annes, era um dos membros honorários, um dos principais da Companhia dos Merceeiros, no Hospital de São Bartolomeu, onde esteve Rodrigo Lopes, na Ordem dos Médicos. António Ribeiro Sanches, por sua vez, nasceu em Penamacor em 1699. O pai era de Penamacor e a mãe de Idanha a Nova, zonas onde havia longa tradição de comunidades judaicas que foram mais tarde duramente perseguidas pela Inquisição. Eu acredito que na infância ele não se tenha apercebido da condição de cristãos novos dos pais, até porque estes devem ter feito um esforço para ocultar isso ao filho, enfim, até para o proteger. Mais tarde, quando ele vai daqui para a Guarda estudar, para a casa de um familiar, esse familiar encarrega-se de o pôr a par dessas perseguições. O ambiente boémio de Coimbra não lhe agrada. Vai estudar para Salamanca e torna-se médico, mas receoso das perseguições da Inquisição, decide partir para Itália, Londres e por fim Holanda, onde na Universidade de Leiden estuda com o famoso Boerhaave, catedrático de Medicina. O Rodrigo Lopes entra na corte pela mão de dois grandes homens fortes. Um é o favorito e outro é o chefe da espionagem, portanto, Robert Dudley e Francis Walsingham. E a Europa da época fervia de intrigas políticas entre Espanha e Inglaterra. O Dr. Rodrigo Lopes era apoiante de Dom António Prior do Crato, que se opunha à União Ibérica e à presença espanhola em Portugal. Isabel de Inglaterra apoiava o Prior do Crato. Ambos tinham como inimigo Filipe II. E Isabel I organiza mesmo expedições para tentar invadir Portugal. Há aqui várias circunstâncias infelizes para o Rodrigo Lopes, que são o fracasso da invasão de Portugal, em primeiro lugar, o afastamento real também entre Rodrigo e Dom António Prior do Crato e depois uma outra coincidência infeliz, mas muito determinante, que é a morte, num muito curto espaço de tempo, em 2 anos, morre Francis Walsingham, que era o seu grande apoio ao nível, nessa área da espionagem, morre o favorito da rainha, também um seu grande apoio, e morre o seu amigo Heitor Nunes. Portanto, de facto, Rodrigo fica um bocadinho isolado e a corte tem novos poderes. Há uma nova geração que sobe, a quem Rodrigo incomoda muito, porque eles querem subir e não gostam nem do facto de ser judeu, nem da proximidade que tem com a rainha. O percurso de António Ribeiro Sanches, esse não sofre declínios. Chega à Rússia por indicação do seu mestre Boerhaave. A czarina, então, creio que Ana, da Rússia, pediu a Boerhaave que lhe indicasse médicos para a corte imperial. E Boerhaave, conhecedor das capacidades de Ribeiro Sanches, não hesitou e recomendou Ribeiro Sanches, e Ribeiro Sanches lá vai para a Rússia e lá passa 17 anos. Primeiro como um médico do exército, do corpo de cadetes imperial, e depois, mais tarde, médico mesmo da própria corte. E é verdade que ele tratou a Catarina da Rússia ainda antes dela ser czarina, ainda era noiva do príncipe Pedro, que depois viria a ser czar, e
pelos vistos, salvou-lhe a vida. Ou pelo menos assim o testemunha mais tarde um filho de Catarina, que o visita em Paris e lhe agradece o facto de ter salvo a mãe. O seu livro, Consciência da Saúde dos Povos, é inovador para a época e o conceito é ainda hoje atual. É um livro inovador para a época, cuja linguagem ainda hoje está muito atualizada. Ele defende, inclusivamente, neste livro, que a riqueza das nações são os seus súbditos, é a sua população, é as suas gentes, e que para se conservar essa riqueza é preciso conservar as suas gentes com bons sistemas de saúde, e isso, no século XVIII, era quase falar no Serviço Nacional de Saúde. Rodrigo Lopes vê-se acusado de espionagem a favor de Espanha e, pior, de tentar envenenar a rainha a mando de Filipe II. As provas são feitas com base em boatos, em coisas que alguém ouviu dizer, que se junta a mensagens que aparecem em código, a confissões extorquidas com ameaça ou mesmo sob tortura, e isto tudo junto, naquela altura, com um ambiente explosivo político em redor. Havia, de facto, uma guerra com Espanha que continuava. A paz com Espanha só vai ser assinada já no reinado seguinte, depois da morte de Isabel I. Estava inflamada toda a situação no reino e tudo isto vai levá-lo a um triste fim. Rodrigo Lopes, antes médico influente da rainha, nunca mais volta a Portugal, pois termina enforcado numa praça pública. Em Inglaterra, se falar em Dr. Lopes ainda hoje, não há ninguém que não saiba quem é. É impressionante. Pelas piores razões. Pelas piores razões, embora toda a gente hoje diga assim, ele era inocente, mas toda a gente sabe. António Ribeiro Sanches termina os seus dias em glória, mas também não voltará ao seu país. Era um homem abrangente, de uma cultura extraordinária, que se dava com toda a gente e procurou sempre estabelecer redes de correspondentes com os quais trocava impressões, experiências, discutia pontos de vista e assim avançava no conhecimento até o fim dos seus dias.